trazendo a palavra de Deus que foi preparada, que foi planejada muito antes de nós estarmos aqui. Kátia, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Boa noite, então, aos irmãos, a todos que nos acompanham também pelo Facebook, Zoom, YouTube, nossos amigos que tiraram esse momento para ouvir a palavra de Deus, para aprender mais, para querer estar mais perto do nosso Criador. É muito bom estar aqui e espero que logo, brevemente, a gente possamos estar todos reunidos aqui juntos novamente, que Deus possa fazer esse milagre em nossa vida. Ele já está fazendo, nos cuidando, nos guardando e nos ajudando a enfrentar esses momentos que nós temos vividos tão diferentes na nossa vida, né? Que é estarmos aí, muitas vezes, no nosso lar, do outro lado, mas juntos, né? De coração, né? E unidos na nossa fé em Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema que mexeu comigo muito a semana inteira, né? A gente, não sei se você já viveu um conflito, está vivendo um conflito, e provavelmente a gente vai viver muitos conflitos na nossa vida, né? Mas temos aqui hoje a esperança, a palavra da esperança de como lidar com tudo isso. Conflito surge quando há uma necessidade de escolha de partes antagônicas, ou seja, de partes opostas, de escolhas opostas que temos que fazer de uma coisa ou outra. Coisas como simples, né? Um conflito de como me vestir, o que eu vou comer, né? Tudo isso são conflitos que muitas vezes eu tenho e que muitas vezes eu faço uma escolha errada, mas é um conflito meu interno, né? Outros são mais importantes, né, na nossa vida, como com quem nos relacionarmos, tanto como amigos, irmãos, namorados, né? Até chegar ao casamento, nós temos que fazer várias escolhas e vivemos grandes conflitos, né? Até chegarmos a uma escolha, né, final. Onde trabalhar, onde estudar, onde nós morarmos, tudo isso são escolhas que fizemos durante a nossa vida. Temos conflitos mais importantes, né? Conflitos políticos, que muitas vezes não decidimos muito bem, né? E colhemos depois a consequência dessas escolhas erradas. E o mais importante para nós aqui, como conhecedores da palavra de Deus, e que queremos estar mais perto de Deus, que é o conflito religioso, né? Servir a Deus ou não? Fazer a minha vontade ou a vontade dele? Isso é um conflito muito grande, irmãos. É um conflito que nós vivemos diariamente. A todo momento eu vivo esse conflito de quem eu vou servir, de como eu vou proceder para chegar mais perto de Deus, se isso vai me afastar ou me aproximar de Deus. E isso é importante, conflitos são importantes, né? Os conflitos fazem com que nós nos aproximemos mais do nosso caráter, de como vou mudar meu caráter. Esse conflito que eu tenho vai me ajudar a mudar o meu caráter. É claro, se eu decidir, né, as escolhas certas, se eu tiver a escolha certa para a minha vida. Quando eu já decido isso para a minha vida, né? Eu vivi vários conflitos. E graças a Deus, o mais importante que eu vivi me fez estar aqui hoje com vocês e principalmente nos braços do Pai. E não foi com o ser humano que começou esse conflito, não, irmãos. Né? Esse conflito religioso, esse conflito, o mais importante da nossa vida, começou no céu. Não no coração de um ser humano, mas no coração de um anjo. E eu gostaria de pedir a vocês que abrissem suas Bíblias no Salmo 8. Em Salmos, capítulo 8. Mas enquanto nós vamos procurando aí, eu vou fazer uma breve oração para que Deus possa nos direcionar, seu Santo Espírito esteja aqui conosco. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante de Ti, que nos oportunizou, Senhor, de mais uma vez podermos aprender de Ti e saber o que o Senhor quer para a nossa vida, Senhor. Que nós não desperdiçamos, Senhor, esse momento e essas lições que vamos aprender.
Que o Senhor esteja conosco, seu Santo Espírito habite em nosso coração e na nossa mente, para que possamos pôr em prática na nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos aos Salmos, capítulo 8, no versículo 5. Aqui estava falando sobre o homem, né, especificamente, mas essa parte aqui, mas fala assim, ó, no versículo 5, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Isso estava falando da humanidade. Mas o anjo é um ser superior, né? O anjo não, a gente não se compara ao anjo, porque os anjos foram criados para desfrutar da companhia de Deus. Os anjos são seres, né, privilegiados porque estão ali, né, convivendo com Deus na sua glória. A gente vai rebuscar bastante a Bíblia essa noite, irmãos. Vamos a Apocalipse 5, 11. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era um número deles milhões de milhões e milhares de milhares. A gente tem em nossa mente, né, sempre que a gente fala da volta de Jesus, que todos os anjos vão vir juntamente com Jesus para nos buscar. E muitas vezes eu rebusco isso na minha mente e não consigo imaginar a quantidade de anjos, né? E a nossa admiração, nosso espanto diante de tanto anjo, né? E eles convivem ali, né, em volta do trono de Deus, do trono de graça de Deus. Então, esses anjos possuem força superior, são obedientes a Deus, funcionam como servos ou ministradores, né, mensageiros de Deus. Isso está em Hebreus 1:14. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Só um momentinho. Hebreus 1:14. Diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esses são os anjos. Embora geralmente invisíveis, podem por vezes assumir a forma humana. Muitas vezes os anjos, irmãos, vêm em forma humana, né? A gente tem isso biblicamente falado em Gênesis 18, capítulo 18, e no capítulo 19. Quem quiser depois ir lá e dar uma conferida, pode ir. Não vou ler agora, porque a gente não tem tempo para, né? Onde aparecem 3 anjos a Abraão, né? Abraão ali tendo sua experiência com 3 anjos, no capítulo 18, e no capítulo 19, 2 anjos que são recebidos pela família de Ló. Foi através de um desses seres angélicos que o pecado foi introduzido no universo. É quase que impossível da gente imaginar um ser de luz, um ser, né, criado para estar ali na companhia de Deus, para estar ali desfrutando da companhia de Deus, se deixar, né, levar pelo pecado. Mas foi através de um anjo, irmãos. E aí surgiu a origem desse conflito, né? Utilizando os reis de Tiro e de Babilônia como descrições figurativas de Lúcifer, as escrituras provêm vislumbres de como a controvérsia cósmica iniciou. Sabe, quando eu leio essas passagens, eu fico bem triste, assim, porque eu imagino o quão Lúcifer era lindo, o quão ele era tão importante, né? Dentre os anjos ali, tantos os admiravam ele pela sua capacidade, pelo seu resplendor, pela sua formosura, né? A gente aqui tem vislumbres do que é um ser,
né, a gente vê pessoas bonitas, né, pessoas que, é como se fosse um anjo. Imagina um anjo, gente. Um anjo perfeito, criado para adorar a Deus, tendo o prazer, o privilégio de desfrutar todos os dias, né? A eternidade, eu nem sei como é que se conta, mas ali diante do Pai. E um ser se deixar corromper pelo pecado. Embora o surgimento do pecado seja inexplicável e injustificável, suas raízes podem ser encontradas no orgulho de Lúcifer. Vamos ver Isaías 14, 12, 13 e 14. Isaías 14. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque como a gente vai procurando, não tem como marcar todos assim para ir rapidamente. Mas eu acho que ajuda vocês também, que vocês têm tempo de procurar na Bíblia de vocês também, né? Então vamos, Isaías 14, 12, 13 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, irmãos, assim, para Lúcifer, não importava mais ser só um anjo que adorava a Deus, um anjo lindo, formoso, importante, porque depois de Jesus era ele quem dirigia ali o coral, a orquestra, os louvores a Deus. Isso já não tinha mais importância para ele. O orgulho tinha crescido em seu coração de certa forma que ele já não se sentia mais contente com isso. Lúcifer não sentia mais o contentamento, né, com a sua exaltada posição. Ele queria mais. Ele queria ser semelhante a Deus, ser adorado como Deus. Ele queria todas as atenções voltadas para ele. Por que não eu? Não é? Eu sou lindo, né? Eu chamo a atenção, todos os anjos me têm como exemplo, eu faço os louvores maravilhosos, sou eu que rejo a orquestra de Deus. Por que eu não ser adorado como ou mais que Deus? Né? E isso foi crescendo no coração dele, foi crescendo de tal maneira que nem ele se apercebeu de quanto isso foi tomando conta da vida dele. Mas Lúcifer, ele queria somente essa parte da adoração, da autoridade de Deus, mas o mais importante, que era ter o caráter de Deus, o amor de Deus e a sua justiça, isso ele não fazia questão de ter, irmãos. Ele queria ser ele. Eu posso, eu consigo, eu quero. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. Eu deixo de fazer a vontade de Deus, eu deixo de dar a importância de Deus na minha vida para fazer a minha vontade e o que é importante para mim. Irmãos, nós temos que sermos submissos a Deus, obedientes a Deus. Porque os anjos lá no céu estão do lado do Pai e são obedientes a Ele. Mas isso foi crescendo no coração de Lúcifer. Foi crescendo, crescendo, e mesmo Deus, o espírito de profecia diz que muitas vezes Lúcifer teve conversas com Deus, ele foi chamado para conversar e ser posto ali para ele o que estava acontecendo, que ele estava se distanciando, e não adiantou, irmãos. Muitas vezes eu estou tão agarrado no meu eu que eu não olho mais para Deus. Eu não enxergo mais o resplendor e a glória de Deus. Eu não dou mais importância do valor de Deus na minha vida. Eu quero me exaltar, eu quero aparecer. Eu não me importo mais o que eu estou fazendo de mal para os meus irmãos. Assim como Lúcifer não se importou de não só ele cair e perder a salvação, ele não se importou de levar os anjos que ele pôde com ele. Uma terça parte desses anjos ouviram a Lúcifer e o seguiram. Vamos ver em Apocalipse 12, 4.
Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe entregasse o filho. Então, irmãos, Satanás não estava só satisfeito em se perder. Ele queria também que outros se perdessem. Ele não se importou com outros. Será que eu estou dando importância para as outras pessoas, para os meus irmãos, com o exemplo que eu tenho dado para eles, o testemunho que eu tenho dado para os meus irmãos, tenha aproximado eles de Deus ou tenha afastado? Será que eu estou aproximando eles de Deus ou estou aproximando de mim mesma? Será que eu estou fazendo os meus irmãos, os meus amigos, os meus queridos se aproximarem mais de Deus ou de mim e me adorar e me exaltar? Irmãos, é muito complicado. Muitas vezes nós não aceitamos isso. Se uma pessoa vier a me falar, talvez eu não aceite. Olha, Kátia, tu tem um certo orgulho, eu acho que tu tem que, né, se melhorar nessa questão. Eu acho que tu tem que, né, botar Deus, priorizar Deus na tua vida, priorizar a missão que tu veio. E eu posso me fechar, meu coração ficar duro em relação a isso e eu continuar, irmãos, cada vez mais longe de Cristo, cada vez mais longe da salvação e levando a outras pessoas que me têm como exemplo a fazerem a mesma coisa. Depois de expulso do céu, Satanás e seus anjos vieram para a terra, onde habitavam Adão e Eva. Irmãos, Satanás, ele não se cansa. Nós nos cansamos. Hoje eu não vou na irmã, né, dar o estudo bíblico para a pessoa que está interessada, porque tem um sol, né? Eu trabalho a semana toda, eu quero ficar em casa. Para que eu vou tirar o sábado para sair se eu posso ficar em casa, ficar com a minha família, fazer as minhas coisinhas, descansar? Eu estou aqui, eu estou na frente da TV, eu estou vendo a Novo Tempo, eu estou vendo um sermão. Por que eu vou sair da minha casa? Né? Por que eu vou dar essa importância? Irmãos, a nossa missão aqui é levar o evangelho. Ide. Levar o evangelho àqueles a quem não conhecem. Tem muitas pessoas aí na rua precisando saber de Deus, saber do amor de Deus, saber dos seus mandamentos, saber o que Deus quer para a sua vida. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso? Eu estou botando a missão, priorizando a missão na minha vida? Ou eu estou priorizando a minha vontade, o meu descanso? Irmão, Deus abençoou, santificou o sábado também. Nós temos que santificar o nosso sábado. Nós temos que tornar ele santo, diferente, separado, com o objetivo de fazer as pessoas a conhecerem a Cristo. Usando argumentos que eram nada mais que seus próprios sentimentos e vontade, colocou no coração de Eva a vontade de ser semelhante a Deus. E Eva desobedeceu a Deus, comendo do fruto que Deus dissera para não comerem. E fez seu esposo, Adão, também desobedecer a Deus. Irmão, muitas vezes eu nem tenho vontade de fazer as coisas erradas. Mas vem alguém e me sugere e me convence a fazer uma coisa que eu nem estou com vontade. E foi isso que a serpente fez com Eva. Foi isso que Satanás fez com Eva. Eva não tinha no coração dela a vontade de ser semelhante ao Altíssimo. E com as suas mentiras, seus enganos, ele conseguiu fazer com que Eva sentisse também a vontade de desobedecer a Deus. E fazendo com que seu esposo fizesse o mesmo. O que eu estou dando de exemplo para o meu esposo? Para as pessoas próximas a mim, minha família. Será que eu estou conseguindo fazer eles ficarem mais próximos e conhecer a verdade, a vontade de Deus para a sua vida? Ou será que eu estou pensando mais em mim, como novamente eu falo, e estou fazendo o meu esposo, a minha família, também errar e se afastar de Deus? Desobedecer a Deus. A gente viu bastante aqui que os anjos são obedientes.
Assim sendo, conseguiu roubar-lhes, de Adão e Eva, o domínio da terra, pegando para si o título de príncipe desse mundo. Satanás também roubou esse título, né, de príncipe desse mundo de Adão, de cuidador. Deus dera todo o domínio sobre as coisas para Adão, sobre os animais. Ele dominava sobre tudo, era ele que cuidava, era ele que tinha todo essa satisfação, esse prazer de cuidar da criação de Deus. E Satanás conseguiu roubar isso. E Satanás, fazendo isso, ele fez o quê? Ele desafiou a Deus, seu governo e a paz de todo o universo. É muito complicado, irmãos. Minha vida, meu testemunho, o que eu faço, as pessoas que estão em volta dependem de mim também, para que eles continuem no caminho certo, para que eles continuem obedecendo a Deus, para que eles continuem buscando a Deus e tendo a sua vida eterna. Mesmo oferecendo para a raça humana, né, por meio de Adão e Eva, ali em Gênesis 3:15, Deus oferece ali, né, essa aliança para Adão e Eva através do sacrifício do cordeirinho, né? Essa nova aliança com Adão e Eva, tipo, o plano da salvação, mesmo assim, para Deus foi muito triste ver o filho mais velho do casal Caim matar seu irmão Abel e a maldade, a partir dali, cada vez mais se multiplicar, irmãos. A partir do momento que eu abro uma brecha para fazer qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade de Deus, eu vou fazer cada vez mais isso. E cada vez mais o meu coração vai se corromper. Cada vez mais eu vou estar distante de Deus. E isso vai transformando o meu coração de tal forma que daqui a pouco eu já não faço mais. Eu vou seguir só os desígnios maus que o meu coração está mandando. Eu só vou fazer o que a carne me pede e não o que o Espírito. Então Deus usou um grande dilúvio para purificar a terra e seus iníquos habitantes, concedendo à raça humana um novo começo através de Noé. Deus, sim, ele viu e com o coração entristecido, ele observou que não adiantava mais nada, que o coração do homem se corrompera de tal maneira, a raça humana se corrompera de tal maneira que não havia mais solução. Teria que ter esse extermínio. Então, né, ele olhou para Noé. E Noé achou graça diante de Deus. Deus viu em Noé a bondade. Deus viu em Noé ainda esperança para a raça humana. Vamos ver ali Gênesis 7, de 17 a 20. Gênesis 7. De 17 a 20. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Irmãos, fora a família de Noé, que estava dentro da arca, seus filhos, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas esposas, e Noé e sua esposa, toda a terra foi devastada pelas águas, consumada. Subiu de tal maneira que cobriu a face da terra. Então, irmãos, imagina para Deus que criou tudo isso com tanto carinho e disse que era muito bom ver toda a sua criação tendo que ser devastada pela desobediência e pela corrupção humana. Irmãos, eu tenho que cuidar muito dos meus atos. Como eu estou me portando. O que eu estou fazendo para me melhorar? Não estou falando aqui de perfeição, irmãos, mas de busca
pela santidade, de busca para Deus. Estar mais perto de Deus realmente me faz eu pecar menos. Com certeza. Porque se eu colocar Deus na minha vida, a todo momento que eu for fazer alguma coisa, eu pensar como Deus, como Jesus se sentiria nesse momento, com certeza, eu já falei isso, a gente pecaria muito menos. Pouco houve até que a descendência de Noé se desviasse também do concerto de Deus. Depois que aconteceu todo o dilúvio, né, a família de Noé conseguiu, de novo, pisar em terra firme e recomeçar. Mas não demorou muito, irmãos, para que se desviasse do concerto de Deus. Embora Deus não fosse mais destruir o mundo com outro dilúvio, na ocasião da construção da Torre de Babel, novamente Deus teve que subverter a rebelião humana pela confusão de línguas. Aí está ali, né, em Gênesis 9, não vou ler agora para vocês, mas em Gênesis 9 fala sobre a confusão de línguas. Porque novamente o homem quis se sobressair a Deus, fazendo uma torre tão grande que alcançasse os céus. Novamente no coração do homem querer se sobressair e fazer a sua vontade. Um tempo mais tarde, se aproximando da apostasia total da terra, Deus faz um novo concerto, e aí com Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha Deus buscando o homem novamente. O homem se corrompendo, fugindo de Deus, fazendo a sua própria vontade, e Deus novamente buscando ao homem, fazendo um novo concerto, nova aliança. E será que a gente tem dado valor para a aliança que a gente fez com Deus? Será que eu tenho sido diferente de Noé? Será que eu tenho sido diferente da família de Noé, de Abraão, que foram, quanto mais crescia, mais se corrompia? Mesmo assim, as gerações seguintes de Abraão continuaram infiéis ao concerto estabelecido por Deus. Contribuíram com seu pecado no plano de Satanás, na grande controvérsia que foi a crucifixão de Jesus. Irmãos, até a crucifixão de Jesus, nós vemos vários exemplos do povo se corrompendo, do povo teimando, do povo escolhido de Deus, idolatrando outros ídolos, virando as costas para Deus, fazendo a sua vontade e não a de Deus. E aí, nós chegamos a quem? A Jó. Que dá um acalento no coração da gente, sinceramente. Quando eu leio ali a parte de Jó, quando diz que Jó era reto, temente a Deus, dá uma alegria, né? Dá uma vontade, nossa, um homem que sofreu tanto, e mesmo assim foi fiel a Deus, foi fiel a fazer a vontade de Deus, aceitar para a sua vida a vontade de Deus. Muitas vezes não é fácil, irmãos. Qualquer provação que nós passamos, que eu passo, eu me volto contra Deus. Qualquer situação financeira, de doença, de perda, eu não me convenço que aquilo são coisas que o pecado traz ao mundo, são coisas que eu tenho que passar, mas que Deus ali está segurando a minha mão, está me mantendo, está me sustendo, Não, eu me viro contra Deus. E não foi isso que Jó fez. Jó aceitou e Jó se entregou totalmente a Deus. No livro de Jó, há um relato de uma convocação cósmica, onde representantes de várias partes do universo se apresentaram diante de Deus. Satanás, óbvio, né? Estando entre eles. Aí, Satanás sempre questionando a Deus. Deus pergunta: de onde vem Satanás? Lá no livro de Jó. Quem quiser acompanhar o livro de Jó, eu vou relatando aqui, vocês podem ir acompanhando.
Deus diz assim: de onde vem Satanás? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Isso está em Jó 1, versículos 6 e 7. Então Deus cita Jó a Satanás. Olha que bênção, né? Deus poder citar Jó a Satanás, né? Ter um exemplo ali. Satanás, observe meu filho Jó. Ele é obediente, fiel às minhas leis, um homem reto e íntegro. Isso tem em algumas Bíblias, são diferentes a tradução. Então Satanás questiona a Deus sobre todas as bênçãos de Jó. Como sempre, eu vou ter um argumento, né? Por que Jó vai te negar, Senhor? Por que ele vai te negar? Ele tem tudo, ele tem uma família boa, que saudável, ele tem dinheiro, ele tem gado, ele é rico. Tudo cercou ele de bênçãos, de cuidados. Por que ele vai, né? Não estar do teu lado, não te temer e não guardar os teus mandamentos? Tu dá tudo para ele. Então Deus diz: estende tua mão em tudo o que tem, menos na sua vida. Então Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó, menos na vida de Jó. E foi o que aconteceu. Se a gente seguir ali o relato e lendo, Jó perde tudo, irmãos. Perde os filhos, perde toda a riqueza, perde tudo. E ainda fica doente. Desde as plantas dos pés até, né, a sua cabeça, Jó tem feridas. Imagino como ele ficou. E às vezes a gente tem uma coceirinha na pele, a gente já está, né? Imagina o desespero de Jó, que ele chegava a coçar essas feridas com cacos, né, ali para poder passar. E mesmo assim, Jó não negou a Deus. Jó continuou fiel. Jó continuou com seu coração para Deus. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas não amaldiçoou o Deus dele. Isso, irmãos, eu tenho que aprender. Com o meu sofrimento, eu posso estar passando o que for, mas eu sei que tem um Deus que está comigo. E isso tem que me fazer continuar. E isso tem que me fortalecer. Pelo livro de Jó, podemos ter a perspectiva cósmica da luta travada entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. O pecado rompeu o relacionamento entre Deus e o homem. E a terra virou palco dessa guerra. Irmãos, o bem e o mal. Eu tenho uma parente minha que dizia para mim, agora ela não está mais entre nós, mas ela dizia que não acreditava no mal, que só tinha o bem. Eu disse: mas se tu acredita no bem, tem que acreditar no mal. Se existe o bem, existe o mal. Muitas vezes, mas eu não mato, mas eu não roubo. Irmãos, às vezes eu faço mal para os meus irmãos, às vezes eu estou sendo uma pessoa má em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Eu estou violentando meu irmão, eu estou agredindo meu irmão com palavras, eu estou só com as minhas palavras. Só de deixar de ajudar, eu já não estou abençoando ninguém. E Deus disse que Ele quer um povo que abençoe. Você pode abençoar alguém com um abraço, com uma oração. Muitas vezes a pessoa pode estar se sentindo sozinha em sua casa hoje. Agora é um momento de afastamento social. Você pode ser uma bênção na vida de alguém. Só com um telefonema, com uma mensagem. Hoje temos vários instrumentos aí que a gente pode usar para nos aproximarmos e falar de Jesus para alguém. Eu tenho usado isso, eu tenho abençoado as pessoas. Eu tenho feito bem, eu tenho escolhido estar do lado do bem. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Romanos 14, versículo 23 diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Irmãos, a fé. O que Jesus disse para
para aquela mulher do fluxo. A tua fé te salvou. É a minha fé que tem que me manter, irmãos. A minha fé em Cristo, a minha fé nos seus mandamentos, a minha fé de um Deus que vai voltar, a minha fé de acreditar nas coisas que eu aprendo da palavra de Deus. Não ir por homens, porque maldito o homem que confia no homem, mas na palavra de Deus. Para que eu tenho a minha palavra? Para que eu tenho a palavra de Deus na minha vida? Para fazer enfeite na minha estante? Para estar do lado da minha cabeceira? Ou para mim usar, aprender e pôr em prática na minha vida? A Bíblia não é só um enfeite, irmãos. Não é só para mim usar quando eu venho ao culto. Quando alguém cita alguma coisa, eu ir procurar. Não, é para mim aprender. É meu manual de vida. Como eu tenho que viver, como um cristão tem que viver. E eu tenho que usar. A palavra de Deus hoje não é mais valorizada, irmãos. Tudo que não provém da fé é pecado. Mas, pelo plano da salvação, Jesus nos dá a esperança de restabelecer nosso relacionamento com Deus. Por amor, ele nos conduz à obediência. João 14, 15 diz assim: se a mim amais, guardareis os meus mandamentos. Os meus mandamentos, não é um, nem dois, nem o que eu quero. É os mandamentos de Deus. Se eu guardar esse, eu estou provando para Deus que eu o amo. Em meio a tanta corrupção, adultério e acordos fictícios que vão me levar a falsas crenças, a falsos acordos com Deus, nós temos o privilégio de olhar além do nosso desesperado mundo para um Deus que cuida de nós. Olha que privilégio tu saber que tem um Deus que cuida de ti. Para que eu vou acreditar naquilo que não me sustém? Se eu tenho um Criador que criou todas as coisas com poder infinito para me ajudar. Irmãos, eu não posso me fazer de vítima e de coitadinho. Mas eu estou passando por um problema. Eu estou passando por uma tempestade. Eu estou passando pelo deserto. Eu estou passando... Irmãos, Jesus está conosco em todos os momentos. E Ele deu exemplo no seu ministério disso. Acalma teu coração. Está com problema? É difícil. É difícil. Somos humanos. Somos fracos. Mas tu tem um Deus que pode todas as coisas. Tu confia nele? Tu acredita nisso? Tu acreditando nas coisas que ele te promete? Tu acredita na palavra dele? Vive de acordo com isso. Com fé, com esperança. Com acalento, sabendo que Deus tem um Deus que tu olha para o céu e tu sabe que ele está cuidando de ti, ele está do teu lado, ele está em todos os lugares, onipotente, onisciente e onipresente. Vamos pôr isso em prática na nossa vida, irmãos. Chega de conflito. Chega de, eu não sei se eu faço isso, se eu não faço, não sei se eu guardo sábado, se eu não guardo, eu não sei se, sabe, isso não condiz, na minha vida não vai se ajustar isso aqui. Irmãos, para Deus não tem, é sim, sim, não, não. Eu quero, Deus vai te dar as armas que tu precisa para te fazer a vontade dele. Eu quero te seguir, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero guardar os teus mandamentos para mostrar que eu te amo. E eles vai te dar capacidade para fazer isso, irmãos. Com certeza. O pecado é a transgressão da lei. Isso está em 1 João 3, versículo 4. Ou a ausência da lei, conforme indica a palavra grega anomia, resultando. A ausência da lei resulta em rejeição a Deus e a seu governo. A partir do momento que eu estou rejeitando a lei de Deus, eu estou rejeitando o próprio Deus. Eu estou dizendo que eu não acredito naquilo que ele me prometeu. Porque se ele diz, se me amais, guardais os meus mandamentos, guarda o sábado, honra teu pai e tua mãe, me põe acima de todas as coisas. Se eu não estou fazendo isso, irmãos, eu não estou acreditando nele, eu estou rejeitando ele. De alguma forma, eu estou colocando as minhas prioridades, a minha lei, o meu mandamento acima da vontade de Deus. E eu não posso dizer, irmãos, que é impossível, porque eu sirvo o Deus do impossível. E Cristo me mostrou isso. Jesus não só falava, ele dava exemplo. Ele demonstrava na sua vida que ele amava esse Pai. As tentações vividas por Cristo no seu ministério terrestre
deitam por terra a controvérsia quanto ao ser obediente à vontade de Deus. Essas tentações o prepararam para ser nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. Hebreus 2, versículo 17. Hebreus 2. É que segurar aqui o microfone e procurar. Hebreus 2 e 17 diz assim: pelo que convinha que em tudo que fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Como eu falei aqui, Jesus não só falava, ele mostrava como eu ser fiel. E como Jesus conseguiu ser fiel? Jesus era Jesus, mas o que fortalecia Jesus? O que ele fazia para se tornar fiel a Deus e amar esse Deus? Lá no deserto, Cristo se defrontou com Satanás, sendo tentado depois de haver jejuado 40 dias, a transformar pedras em pão, dando uma prova que era filho de Deus. Isso está em Mateus 4:3. Irmãos, eu vou passar por provações, tentações na minha vida. Mas se eu me agarrar à palavra de Deus, nas promessas que Cristo me faz, nada vai me faltar. Pode não ser aquele serviço que eu almejo, que eu quero tanto, porque Deus pode não saber que ali não vai fazer bem para mim. Isso pode até me afastar de Deus. Isso pode me fazer corromper o meu coração. Então eu deixo na mão de Deus: Senhor, o que queres para mim? Eu quero o que o Senhor quiser para mim. Eu quero isso, mas tem que coincidir com a tua vontade. Se não coincidir, Senhor, eu aceito. Se não for aquele serviço que eu estou planejando há tanto tempo, que venha outro, mas que seja para a tua honra e tua glória. E com certeza Deus não vai deixar te faltar, irmãos. Assim como havia tentado a Eva, Satanás queria levar a Cristo a duvidar da palavra de Deus na ocasião do seu batismo. Quando Cristo se batizou, né? Vamos ver ali em Mateus 3:17. Mateus 3. Vamos ver ali o que aconteceu. Mateus 3, versículo 17 diz assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, se Jesus, né, tivesse ali cedido as tentações de Satanás, como ele ia mostrar que era filho de Deus? E como ele ia mostrar que era verdade aquilo que Deus havia falado sobre ele? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando tu ama a Jesus, quando tu ama o teu Deus, quando tu serve a Ele somente, tu sente o prazer de servir. Mesmo em meio à tentação, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dificuldade financeira, seja o que for, tu vai se sentir feliz, porque tu sabe que tem um Deus que está feliz e sentindo prazer que tu seja filho dele. Então, Satanás disse, né, falando para Jesus, ele sempre querendo, né, que Jesus se contradissesse, né, mandando ele comer daquele pão, né, fazer as pedras virarem pão para ele comer, dizendo para ele se prostrar diante dos reinos, que ele daria tudo aquilo para ele, né, e queria que ele pensasse assim: eu vou alcançar o que eu quero, que é recuperar o mundo, né, a humanidade, sem passar pelo Calvário. Mas não era isso que Deus queria. E Cristo sabia disso. E Cristo sempre usava o quê? A palavra de Deus. Ele sempre usou a palavra de Deus contra as tentações de Satanás. Cada vez que Satanás vinha com uma proposta, Jesus usava a sua palavra.
Vamos ver em Mateus 4:4. Diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas, então, irmãos, Jesus nos deu aqui a fórmula de como eu me manter resistindo às tentações, nos caminhos de Deus, vencendo o conflito que eu tenho todos os dias na minha vida. É estar alicerçado na palavra de Deus. Que nós possamos, irmãos, colocar isso em prática na nossa vida. Que nós cada vez mais buscamos a palavra de Deus. Nas primeiras horas da manhã, busque a orientação de Deus através da sua palavra. Com certeza a sua vida vai mudar. E com certeza você vai, como Jesus, vencer todas as tentações. Vamos louvar o nome de Deus, que a melhor coisa que tem é louvar o nome do nosso Senhor. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra
irmãos. Obrigado pelo excedi um pouquinho de tempo aí, mas muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e que nós possamos, né, levar isso para a nossa vida. Compartilhem aí com quem vocês acham que necessitam ouvir e aqueles também que não necessitam, irmãos. Todos nós necessitamos ouvir da palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado por tudo, Senhor, pelas oportunidades que nos dá de saber que temos um Deus que cuida de nós, que nos mantém e nos sustém. Que nós possamos colocar, Senhor, cada vez mais a prática de ler a Tua palavra, Senhor. E mais que isso, pôr em prática os Teus ensinamentos na nossa vida, Senhor. Te pedimos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação.